As autocorreções nos sonhos que parecem tão maravilhosas a certos autores não precisam ocupar nossa atenção. Indicarei, em vez disso, a lembrança que serviu de modelo para o meu erro verbal nesse sonho. Quando tinha 19 anos, visitei a Inglaterra pela primeira vez e passei um dia inteiro nas praias do mar da Irlanda. Naturalmente, regalei-me com a oportunidade de recolher animais marinhos deixados para trás pela maré. Estava ocupado com uma estrela do mar, travessão. As palavras Hawthorne e Holotúria, entre colchetes, lesma do mar, ocorreram no início do sonho, travessão, quando uma encantadora garotinha aproximou-se de mim e perguntou, abre aspas, é uma estrela do mar? Está viva? Fecha aspas. Entre colchetes, it's alive? Sim, respondi. Está viva, entre colchetes. He is alive. E em seguida, embaraçado com meu erro, repeti a frase corretamente. O sonho substituiu o erro verbal então cometido por outro, em que um alemão está igualmente sujeito a incorrer, abre aspas, das Buch ist von Schiller, fecha aspas. Deveria ser traduzido não por from, mas por by. Após tudo o que já aprendemos sobre os propósitos do trabalho do sonho e sua escolha afoita de métodos para atingi-los, não ficaremos surpresos em saber que ele efetuou essa substituição por causa do magnífico exemplo de condensação possibilitado pela identidade fonética entre o inglês from e o adjetivo alemão from com 2 M's. Abre colchetes. Devoto, vírgula, beatífico, fecha colchetes. Mas como foi que minha inocente lembrança da beira-mar entrou no sonho? Ela funcionou como o exemplo mais inocente possível de meu emprego de uma palavra indicativa de gênero ou sexo no lugar errado, travessão, de eu trazer à baila o sexo, abre parênteses, a palavra he, fecha parênteses, onde ele não era cabível. Essa, aliás, foi uma das chaves para a solução do sonho. Ademais, ninguém que tenha conhecimento da origem atribuída ao título Matter and Motion, entre colchetes, Matéria em Movimento, de Clerk Maxwell, abre colchetes, mencionado num sonho anterior, terá qualquer dificuldade em preencher as lacunas, fecha colchetes, abre aspas, le malade imaginaire, fecha aspas, de, abre aspas, Molière, travessão, la matière est elle laudable, fecha aspas, travessão, movimento dos intestinos. Além disso, estou em condições de oferecer uma demonstração ocular do fato de que o esquecimento dos sonhos, em grande parte, é produto da resistência. Vem um de meus pacientes
e me conta que teve um sonho, mas esqueceu todo e qualquer vestígio dele. Portanto, é como se nunca tivesse acontecido. Prosseguimos com nosso trabalho. Deparo com uma resistência, por isso explico algo ao paciente e o auxilio, através do incentivo e da pressão, a chegar a um acordo com algum pensamento desagradável. Mal consigo fazer isso, ele exclama, abre aspas, agora me lembro do que foi que sonhei, fecha aspas. A mesma resistência que estava interferindo em nosso trabalho nesse dia também o fizera esquecer o sonho. Superando essa resistência, resgatei o sonho para sua memória. Exatamente da mesma maneira, quando um paciente atinge determinado ponto em seu trabalho, é possível que consiga lembrar-se de um sonho ocorrido há 3 ou 4 dias, ou até mais, e que até então permanecera esquecido. As experiências psicanalíticas forneceram-nos ainda outra prova de que o esquecimento dos sonhos depende muito mais da resistência que do fato acentuado pelas autoridades de serem os estados de vigília e sono estranhos um ao outro. Não raro me acontece, tal como a outros analistas e a pacientes em tratamento depois de ser despertado por um sonho, por assim dizer, passar imediatamente e em plena posse de minhas faculdades intelectuais a interpretá-lo. Nessas situações, muitas vezes me recusei a descansar enquanto não chegasse a uma compreensão completa do sonho. Contudo, foi minha experiência, algumas vezes depois de finalmente acordar pela manhã, constatar que havia esquecido inteiramente tanto minha atividade interpretativa quanto o conteúdo do sonho, embora sabendo que tivera um sonho e que o interpretara. É muito mais frequente o sonho arrastar consigo para o esquecimento os resultados de minha atividade interpretativa do que minha atividade intelectual conseguir preservá-lo na memória. Não o bastante, não existe entre minha atividade interpretativa e meus pensamentos de vigília o abismo psíquico que as autoridades supõem para explicar o esquecimento dos sonhos. Morton Prince ou Prince 1910, levantou objeções à minha explicação do esquecimento dos sonhos, mediante a alegação de que o esquecimento é apenas um caso particular da amnésia ligada aos estados mentais dissociados, de que é impossível estender minha explicação dessa amnésia especial a outros tipos e de que, por conseguinte, minha explicação é destituída de valor, até mesmo para seu propósito imediato. Seus leitores são assim lembrados de que, ao longo de todas as descrições que faz desses estados dissociados, ele nunca tentou descobrir uma explicação dinâmica para tais fenômenos. Se o tivesse feito, teria inevitavelmente descoberto que o recalque, abre parênteses, ou, mais precisamente, a resistência criada por ele, fecha parênteses, é a causa
tanto das dissociações quanto da amnésia ligada ao conteúdo psíquico desta. Uma observação que pude fazer durante a preparação deste manuscrito mostrou-me que os sonhos não são mais esquecidos do que outros atos mentais e podem ser comparados sem nenhuma desvantagem com outras funções mentais no que concerne a sua retenção na memória. Eu havia conservado registros de um grande número dos meus próprios sonhos, que por uma razão ou outra não pudera interpretar por completo na época, ou deixar inteiramente sem interpretação. E agora, passados 1 a 2 anos, tentei interpretar alguns deles com a intenção de obter mais material para ilustrar meus pontos de vista. Essas tentativas tiveram êxito na totalidade dos casos. A rigor, pode-se dizer que a interpretação progrediu com mais facilidade após esse longo intervalo do que na época em que o sonho era uma experiência recente. Uma possível explicação disso é que entre mentes superei algumas das resistências internas que antes me obstruíam. Ao fazer essas interpretações posteriores, comparei os pensamentos oníricos que evocara na época do sonho com a produção atual, geralmente muito mais abundante, e constatei que os antigos estavam sempre incluídos entre os novos. Meu assombro diante disso foi prontamente sustado pela consideração de que, desde longa data, desenvolvi o hábito de fazer com que meus pacientes, que às vezes me contam sonhos de anos anteriores, interpretem-nos, travessão, pelo mesmo procedimento e com o mesmo sucesso, travessão, como se os houvessem sonhado na noite anterior. Quando chegar à discussão dos sonhos de angústia, apresentarei 2 exemplos dessas interpretações adiadas. Fui levado a fazer minha primeira experiência dessa natureza pela justificável expectativa de que nisso, como em outros aspectos, os sonhos se comportariam como sintomas neuróticos. Quando trato um psiconeurótico, travessão, um histérico, digamos, travessão pela psicanálise, sou forçado a chegar a uma explicação tanto dos sintomas mais primitivos e há muito desaparecidos de sua doença, quanto dos sintomas contemporâneos que o trouxeram a mim para tratamento, e a rigor considero o problema primitivo mais fácil de solucionar do que o imediato. Já em 1895, foi-me possível dar uma explicação nos estudos sobre a histeria, entre colchetes, Breuer e Freud, 1895, do primeiro ataque histérico que uma mulher com mais de 40 anos tivera aos 15 anos de idade. Abre parênteses, essa paciente era a senhora Cassilie, M. mencionada ao final do caso clínico 5, fecha colchetes.
E quero aqui mencionar alguns outros pontos um tanto desconexos sobre a questão da interpretação dos sonhos, que talvez ajudem a orientar os leitores que se sintam, porventura, inclinados a conferir minhas afirmações mediante um trabalho posterior com seus próprios sonhos. Ninguém deve esperar que uma interpretação de seus sonhos lhe caia no colo como um maná dos céus. A prática é necessária até mesmo para perceber fenômenos endópticos ou outras sensações de que nossa atenção está normalmente afastada. E isso ocorre apesar de não haver nenhum motivo psíquico lutando contra tais percepções. É decididamente mais difícil captar as representações involuntárias. Quem quer que procure fazê-lo deve familiarizar-se com as expectativas levantadas nesta obra e de acordo com as regras nela estabelecidas, esforçar-se durante o trabalho por se abster de qualquer crítica, qualquer parte pris e qualquer inclinação afetiva ou intelectual. Deve ter em mente o conselho de Claude Bernardi, os experimentadores de um laboratório de fisiologia. Abre aspas. Travailler come une bête, fecha aspas, travessão, isto é, trabalhar com a mesma persistência de um animal e com idêntica despreocupação com o resultado. Se esse conselho for seguido, já não será difícil a tarefa. Nem sempre se pode consumar a interpretação de um sonho de uma só vez. Depois de seguirmos uma cadeia de associações, não raro sentimos esgotada nossa capacidade. Nada mais se pode saber do sonho nesse dia. O mais aconselhável nesse caso é interromper o trabalho e retomá-lo em outro dia. Outra parte do conteúdo do sonho poderá então atrair nossa atenção e dar-nos acesso a outra camada dos pensamentos oníricos. Esse procedimento poderia ser descrito como interpretação fracionada do sonho. Só com extrema dificuldade é que o principiante na tarefa de interpretar sonhos se deixa persuadir de que sua tarefa não chega ao fim quando ele tem nas mãos uma interpretação completa, travessão. Uma interpretação que faz sentido, é coerente e esclarece todos os elementos do conteúdo do sonho. É que o mesmo sonho pode ter também outra interpretação, uma superinterpretação que lhe escapou. De fato, não é fácil ter uma concepção da abundância das cadeias inconscientes de pensamento ativas em nosso psiquismo, todas lutando para encontrar expressão. Tampouco é fácil dar crédito à perícia exibida pelo trabalho do sonho na descoberta permanente de formas de expressão capazes de abrigar diversos sentidos, travessão, como o alfaiatezinho do conto de fadas que acertou 7 moscas com um só golpe. Meus leitores estarão sempre inclinados a me acusar de introduzir uma quantidade desnecessária de engenhosidade
em minhas interpretações, mas a experiência real lhes ensinaria que não é bem assim.